Sejam bem-vindos a mais um episódio do Euromos Talks, a sua plataforma de diálogo estratégico sobre investimentos, negócios, cultura, educação e cooperação entre Moçambique e Europa. Sou Cláudia Gomes e hoje vamos falar de um setor-chave para a nossa economia, que é logísticas e transportes. E para fazermos aqui uma reflexão sobre este setor, vamos receber Remy, que é Country Manager da KLN Project Logistics, é também o vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Moçambicana e é também membro da Eurocam. Seja bem-vindo, Remy. Muito obrigado. Posso dizer, estou a retificar que eu sou o diretor-geral da KLN Project Logistics Moçambique, o vice-presidente da Eurocam e o diretor da Câmara Franco-Moçambicana em Moçambique. Muito bem-vindo, obrigada pela correção. Remy, tu estás... Bem, vamos começar assim. O Remy é africano e europeu ao mesmo tempo. É assim mesmo. Tendo estas duas experiências e estando na área da logística há mais de 20 anos, porque já passou pela Guiné Equatorial, já passou pela Angola, já esteve na Costa do Marfim, já esteve no Congo. Qual é a tua missão aqui em Moçambique depois de toda esta experiência? Então, pode ser uma história longa, podemos escrever um livro, não sei ainda, mas comecei aqui em 2012 e eu vivia em Pemba, no Cabo Delgado. Então, em 2012 cheguei aqui, era o mês de agosto, e nessa época, nesse tempo em Cabo Delgado, encontrei muitas pessoas, encontrei essa economia da logística e a economia do petróleo e do gás. E por isso que comecei aqui, para esse assunto do petróleo e do gás e da logística no petróleo e do gás. Mas como é que foi a tua experiência a chegar? Porque normalmente as pessoas quando vão para um país começam pela capital. Sim. E tu foste para um dos países que naquele momento ainda não estava nem tão pouco desenvolvido. Já se ouvia falar da energia, que seria o boom da área energética em Moçambique, mas como é que foi a primeira experiência? Chegaste lá, viste todas as dificuldades que tinham lá e como é que tu decidiste, olha, eu vou fazer isto vai funcionar, vai acontecer? E então, já conhecia como as coisas eram na Guiné Equatorial, por exemplo. Eu vi um país na Guiné Equatorial que estava também a crescer e a desenvolver o petróleo e o gás. Quando eu cheguei aqui, eu vi a mesma coisa. Mas tinha uma outra coisa aqui em Pemba, especialmente, era o ambiente. Me enamorei do Cabo Delgado e por isso decidi ficar aqui. Já passei 14 anos aqui. Então, depois de estar nesta área do oil and gas, o Remy volta para Pemba como KLN Project Logistics. Sim. E sempre defendeu esta coisa de a empresa tem que estar sempre próximo do cliente, que é para garantir a satisfação de todas as necessidades a curto prazo. Como é que as PMEs podem aproveitar este conceito? Porque logística não é uma área muito fácil e nem sempre as pessoas têm a condição de estar tão próximo assim do cliente. A KLN trabalha muito com os megaprojetos e está sempre ali próximo. Está em Pemba e os megaprojetos estão em Afuns e estão ali próximo. Como é que as pequenas empresas podem aproveitar esta experiência? Sim, primeiro, eu gosto valores como a primeira coisa para mim é humildade, ok? Humildade também, experiência do terreno. Cabo Delgado Pemba era uma grande escola do terreno, porque tínhamos que nos adaptar
aos problemas, à complexidade do terreno. E se não temos essa forma de, como estou a dizer, de pensar, como nos adaptar aos problemas, aos imprevistos, Uhum. isso é muito difícil. Também a credibilidade é muito importante, e por isso que estou a passar muito tempo em Pemba. Estou a ficar aqui, a sede da KPLN está aqui em Maputo, mas estou também em Pemba, porque se não estamos no terreno, não podemos ter o feeling das operações, não podemos ter também o que o cliente pode necessitar, Uhum. que a operação pode necessitar. Se não conhecemos isso, não podemos entregar um serviço de qualidade. É porque já vimos algumas situações em que o representante na capital dizia: olha, já mandamos o material, vai chegar amanhã, e depois o cliente liga e diz: olha, ainda não recebi nada, ainda não chegou, o que é que está a acontecer? E fica sempre aquela situação como se um não estivesse a acompanhar bem como é que a situação está a ocorrer. Já acompanhei de perto uma situação semelhante, onde a mercadoria deveria chegar dentro de um prazo e não chegou porque houve um problema no meio do percurso, e este problema não estava a ser comunicado à empresa que estava na capital, e também a empresa não tinha informação concreta para dar ao cliente que estava lá à espera. Sim, sim, sim. Isso acontece muitas vezes, então temos que procurar soluções. E se nós estamos no terreno, mas uma vez não podemos ter essas soluções. Então, quando estamos a dizer que um cargo, uma mercadoria, chega aqui a Maputo, que temos que enviar rapidamente para a Fungi, por exemplo, e que agora temos problema com o transporte rodoviário, que temos que procurar, não sei se vamos enviar com o avião, com a cabotagem. Aham. Temos que ter essa solução para entregar o serviço. E isso, mais uma vez, se não estamos no terreno, não vai estar na internet que vamos a procurar a solução. Mas como é que consegue antecipar estes problemas para resolver o mais rápido possível e não impactar ao cliente? Sim, a base da logística é ter uma opção 1, opção 2, opção 3, e isso, sem essas opções, não podemos mudar do plano, porque isso está a acontecer, está a passar muitas vezes que o plano inicial não está a sair, então temos que mudar rapidamente com uma outra opção e ter a mercadoria, por exemplo, entregada. É assim que temos que fazer a logística. Mas uma vez se não temos esse conhecimento do terreno do país, Uhum. não podemos ter muitas opções. E outra coisa que eu gostaria de saber ainda nesta área, como é que a KPLN conseguiu furar a bolha dos megaprojetos? Porque para muitas empresas, principalmente as pequenas e médias empresas, é como se aceder a este mercado fosse extremamente difícil. Quais foram os passos que garantiram que estivesse junto daqueles que estão ali a prestar os serviços para os megas projetos? E era uma boa visão da sede da KPLN no projeto Logistic na Itália, Uhum. e procurar uma pessoa que já conhece o terreno, e também essa visão de multiculturalismo, desculpa. Aham. Eu sou um francês, minha sede é italiana, a KPLN também é do Hong Kong, temos outras empresas na Europa também, e como entregar o serviço, como convencer o cliente que podemos satisfazer o Então, cliente. basicamente, foi uma junção de empresas com várias habilidades para conseguir convencer ao cliente que estão capacitados para concluir o serviço que é necessário. Quando temos uma mistura de experiência, de Uhum. conhecimento e também conhecimento dos investidores de Europa, por exemplo, na Itália ou da França, Uhum. porque a KPLN trabalha com a Eni, trabalhou com a Total, trabalha com a Saipem.
isso é uma mistura de tudo. Então, quando estamos a misturar a experiência, o conhecimento de terreno e também as vários conhecimentos do cliente na Itália, por exemplo, também da França, isso vai a dar um produto feito, um produto que vai convencer o cliente aqui localmente. A KLN começou que eram 3 estrangeiros e hoje em dia são mais de 50 moçambicanos dentro da empresa. Como foi este processo de não só recrutar este pessoal, mas formar e manter? Porque o que nós vemos em algumas empresas é que para todas as posições chaves, eles importam sempre a mão de obra. Uhum. E deixam só, vamos dizer, as posições com menos interferência para os moçambicanos. Como é que foi este processo de formar e de ter esta confiança de que com os moçambicanos vai ter um trabalho de excelência? Então, começamos com eu e 2 moçambicanos. Sempre foram 2 moçambicanos e só um estrangeiro. E isso é muito importante para nós e também para eu, porque estamos na África e temos que desenvolver o país. Exato. Então, a credibilidade também está a passar com o recrutamento e a coerência com as pessoas que vamos empregar. Para eu, por exemplo, estamos na África, então eu tenho que ter meus colegas africanos treinados e levantar a empresa assim. Eu fiz isso no passado, em 2012, então para mim com a KLN também eu fiz a mesma coisa e crescer com esse âmbito de conteúdo local para desenvolver o país. E aí percebeu também que temos capacidade aqui para fazer face a este tipo de trabalho, porque em alguns fóruns já se falava que não temos mão de obra qualificada e com esta nova abordagem está a mostrar o contrário, que é possível sim ter uma mão qualificada aqui em Moçambique. Exatamente, exatamente. Se temos boas pessoas que estão prontas para aprender, podemos crescer mais rapidamente. É isso que aconteceu com a KLN, e é verdade. Também tínhamos que depois empregar outras pessoas de fora, porque isso é uma parte da estratégia. Como falar bem com a Eni, como falar bem com a Total, como falar bem com a Technip, como falar bem com o Van Noord. Então, a KLN tinha também pessoas da Holanda, pessoas da Itália, pessoas da França, e isso também está a mostrar o exemplo da Europa aqui em Moçambique, que somos ao final a mesma família para entregar um serviço internacional. Mas agora, voltando a esta questão da logística, neste momento estamos a passar por uma crise de combustível, associado a alguns constrangimentos que às vezes verificamos na fronteira, que é pelas filas para o desembaraço dos caminhões e tudo mais. Como é que esta situação está a afetar o setor da logística? Porque só nós que estamos a circular, a ir ao trabalho e voltar, já sentimos um certo impacto financeiro. Mas como é que isto está a impactar a logística? Porque não é só uma questão do custo do combustível que subiu, mas é também a própria disponibilidade do combustível. Sim. Sim. Agora sim, temos essa situação que não é fácil, porque a indústria do gás não pode esperar. Então, sim, temos que já começar a pensar a outras alternativas para ter outros meios logísticos aqui em Moçambique. Então, podemos pensar com a cabotagem, já falei antes, mas também com um comboio, como desenvolver a parte
Ferroviária. ferroviária, desculpa. E sim, é assim. Mas também é um assunto muito importante, porque a logística, como normalmente temos que explicar, é como ligar um ponto A um ponto C. Aham. Ok? A logística está um ponto B. Uhum. Então, isso não quer dizer que temos só um ponto B, que temos que sempre procurar soluções para ligar os dois. Uhum. Então, aqui é importante ter o criar o valor, criar soluções para saber que, ok, não tem o transporte rodoviário para ir até Pemba, não. Temos outras alternativas. Aqui temos infraestruturas como os portos também, que temos que desenvolver. Se podemos desenvolver um porto aqui em Maputo, como verá que já está feito, mas também Quelimane, depois naquela Pemba, Palma ou outros, porque temos uma costa de 2.500 quilômetros, então precisamos criar esses pontos para ter uma forma de linha, uma forma de flow, para permitir o transporte de mercadoria. Se estamos a dizer que temos esse ponto A aqui em Maputo e temos só isso com a Pemba, isso não pode funcionar. Exatamente. Se temos já uma opção de porto em Quelimane, por exemplo, naquela ou outros pontos, podemos ter a mercadoria lá no armazém, por exemplo, ok? Esperar ter o combustível lá, não sei, para abastecer os caminhões Uhum. e depois permitir o transporte até ao destino final. Por acaso, agora que falou dos portos, lembrei-me da conferência Moçambique-Itália Business Forum que aconteceu recentemente e o lema desta vez era infraestruturas e logística. Sim. E eles falaram muito sobre o corredor de Maputo, da Beira e do Nacala. Mas aqui tem uma outra questão. Melhorar os portos é suficiente se não houver uma conexão com as estradas interiores, porque melhorar os portos pode ser bom para quem o destino final é no porto. Mas se tu precisas que a tua mercadoria chegue no porto e do porto tem outro ponto onde tem que transportar, imagine, por exemplo, que é no interior. Do porto para o interior é uma distância. E se a estrada não está em condições do porto até o interior, o que tu vais poupar ao chegar no porto, podes gastar muito mais do porto até ao ponto final, que é no interior, porque não existe esta conexão entre o porto e as estradas. Sim. Como é que podemos fazer para trazer uma solução alternativa? No Business Forum, eles falaram que vão trazer investidores para estas áreas. Uhum. É possível começarmos a nos preparar já para quando estes investidores chegarem, nós informarmos a eles que, olha, em vez de melhorar só o porto, o que é que acham de fazer uma continuação e criar vias alternativas e, quem sabe, até portos secos, que é para escoar ainda mais a questão do engarrafamento que temos lá nos portos normais. Sim, mas é isso que temos que fazer. Mas, mais uma vez, logística é ligar os pontos. E podemos ter esses pontos, portos da costa, por exemplo, mas também as soluções do dry port. E que isso vamos a ter um dry port que vai permitir também essa logística do interior do país. E é assim que temos que fazer, mas estamos a falar de Porto Seco, mas também podemos falar de aeroporto. Exatamente. Aeroportos também. Então, mais uma vez, é a maneira como vamos a desenvolver esse país, porque temos soluções, dry port, aeroportos internos e o transporte aéreo de mercadorias, que ainda temos mais para os passageiros que de mercadoria. Isso temos que desenvolver.
E esta é outra questão, porque neste momento a companhia que faz os voos domésticos é só a LAM. Então, como é que a KPLM está a conseguir lidar com este constrangimento? Porque neste momento, às vezes, as companhias marcam os voos e cancelam em cima da hora e tu tens já um cronograma a cumprir com o seu cliente. Então, como é que conseguem passar por estes constrangimentos? Tinha que ir por estrada, não é possível porque não há acesso de combustível ou porque a estrada está intransitável. Tivemos recentemente grandes chuvas que deixaram muitas estradas condicionadas e tem a questão dos portos que nem todos estão em condições de garantir a fluidez. E temos a questão da nossa companhia nacional que não está a operar na sua performance máxima como operou uma vez. Diante de todos estes inconvenientes, como é que vocês conseguem driblar todas estas questões? Então, agora estamos a falar do transporte multimodais. Okay? Como combinar um transporte por via aérea, por exemplo, mas também pensar mais uma vez como fazer um transbordo no outro meio de transporte. Aham. Podemos também imaginar que podemos combinar o transporte marítimo com o transporte aéreo, mas também podemos utilizar o outro aeroporto, que pode ser Johannesburg, Johannesburg. okay? E fazer o transporte do Maputo, como temos esses problemas até o norte, ir até Johannesburg, e depois de Johannesburg, Direto para Pemba ou direto para assim mesmo. Nampula? Mais uma vez, sim, é uma visão que temos que desenvolver a região também, porque a logística podemos falar de portos, de aeroportos, aqui no país, mas se não temos essa visão regional, não podemos utilizar um porto em Mayotte também, Mayotte é a Europa também, Sim. e também podemos ir até a Tanzânia, que quando temos um problema aqui, podemos dizer, ok, tem esse problema, posso enviar minha mercadoria Através da através Tanzânia. do aeroporto da Tanzânia ou do Mayotte ou não sei o quê. Então, a regionalização é também importante aqui. Essa visão de logística é grande. É um motor de desenvolvimento, desculpa, muito importante, porque não são custos operacionais. E também um motor de desenvolvimento, desculpa. Mas agora a minha questão é, como vice-presidente da Eurocam e como diretor-geral da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Moçambicana, quais são as medidas que estão a adotar junto dos empresários e do governo, que é para, vamos dizer, flexibilizar ações que levem a este fim de mais alternativas, mais desenvolvimento na área de logística e de infraestruturas e transportes? Então, como diretor-geral da KPLN, vice-presidente da Eurocam e como parte do bordo da Câmara Francesa. Moçambicana, acho que temos que sempre fazer tudo para ter um diálogo entre as instituições moçambicanas e o setor privado. Isso é muito importante para falar da mesma palavra. Uhum. Isso é importante. Comunicação e também logística. Okay? Então, quando estamos a falar, explicar, convencer, já podemos esperar a ter um país já interessante para a economia, para trazer mais investidores, para ter mais recursos, para desenvolver outros sectores que o petróleo e o gás e também o turismo que depende. Também o turismo, sim. A Mas, agricultura também. exatamente. Muito importante. Ao final, o Moçambique tem que ser um país de exportação. Exato. Temos que parar com ser um país de importação. Ainda mais porque neste momento não temos divisas para importar, então temos que focar mais em soluções internas para ver se conseguimos balancear e ter mais exportação. Sim. Mas
dentro deste diálogo, nós sabemos que com o governo o diálogo é constante, é frequente, mas as soluções não vêm no mesmo ritmo, porque o governo tem várias prioridades. É difícil decidir com qual prioridade começar, ou se calhar neste momento o que é prioritário não é a logística regional, mas é um outro setor. Como é que podemos aproveitar a questão, por exemplo, da Eurocam, que está a pensar, não só da Eurocam, mas também da Câmara Francesa, que está sempre a pensar na atração do investimento estrangeiro e arranjar uma forma de colocar este investimento na linha da frente para começar a solucionar estes problemas, porque no fim das contas, esta logística beneficia o governo, sim, mas beneficia muito mais a questão dos negócios na área, porque se tu tens estradas que funcionam, vai ser muito mais fácil garantir que o teu negócio flua como deve ser. Então, está a haver este diálogo também da parte do investimento estrangeiro para ver se conseguem equilibrar e, quem sabe, avançar antes do governo, mas sempre com a autorização do governo para que este desenvolvimento ocorra com mais rapidez. Sim, então, como a Eurocam está a dizer, uma voz com o setor privado a também ligar com as instituições moçambicanas. Uma voz. Isso quer dizer que se estamos a avançar assim com a Eurocam, com a Câmara Francesa, também italiana, estamos a puxar para ter uma voz para ser bem percebido por as instituições moçambicanas, assim vamos a avançar. É importante. Também, do outro lado, como você estava a dizer, é dar um feedback aos investidores estrangeiros como Moçambique está a funcionar. Isso é muito importante. Que temos que bem saber que Moçambique é o Moçambique, que estamos em África, que isso é muito importante e que um país é o país do futuro aqui em África. Isso é muito importante saber isso. Então, se temos esse win-win entre os países da Europa, por exemplo, e o Moçambique, como também os outros países africanos, acho que Moçambique vai ser eu espero, daqui aos próximos 10 anos, um país líder na África. Outra coisa que eu acompanhei recentemente é que em maio o ministro dos Transportes começou já a anunciar que iam reduzir as questões burocráticas em relação ao troço da fronteira e também iam abrir as linhas ferroviárias para o privado, que seria também uma solução alternativa para os transportes. Como é que acha que vai ser o impacto a curto e a longo prazo destas práticas que o Ministério anunciou? Isso é muito bom, porque mais uma vez, se o setor privado também está a ajudar os ministérios, vamos a ter daqui, espero, daqui 5 anos máximo, uma forma da maneira de trabalhar muito avançada, na digitalização, como também desalfandegar as mercadorias aqui, agilizar as operações no porto, tudo isso também, as formalidades, as fronteiras. Isso é muito bom ver isso a esse tempo. Acho que se o setor privado está a bem trabalhar também e bem a seguir as regras do desenvolvimento, também pensar no Moçambique, ao interesse do Moçambique, acho que daqui 5 anos podemos ter uma economia também, os procedimentos de trabalho, um nível muito interessante. E imagine juntar estas práticas com o outro projeto que a União Europeia está a desenvolver com o Promove Comércio, e onde eles estão a trabalhar também com a pauta aduaneira e para garantir também que haja acordos bilaterais entre Moçambique e os países que nos rodeiam e também com a Europa. Então, esta iniciativa do Ministério do Trabalho pode
a partir do momento que estes acordos bilaterais sejam confirmados, viabilizar também a questão da exportação, não só para a Europa, mas também para os nossos países vizinhos. Sim, isso é um sonho para mim. Porque como estou a falar também falamos de conteúdo local aqui, estou a falar também de conteúdo local, conteúdo regional, que logística ou negócio internacional, que são o exchange de cultura, de economia, mas também quando estamos a controlar os custos, criar valor, a cadeia de valor também. Temos que pensar que é mais fácil, por exemplo, trazer aqui, importar aqui produtos da África Central ou do Oeste, que, não sei, de China, por exemplo. Sim, Porque isso é mais barato, exato. muito simples. E é mais rápido. E é mais rápido também. E por isso que temos que bem nos conectar. Agora, estava a falar de ligação, logística, ligação, conexão, mas também em nos capacidade de nos conectar juntos. Mas agora, a outra questão que eu tinha em relação a todo este ecossistema. O Remy passou por muitos países antes de chegar aqui. Qual foi a experiência que colheu destes países que seria útil para nós para desenvolver ainda mais o setor logístico em Moçambique? Olhando para o setor em Angola, em Costa do Marfim, em Congo e Guiné Equatorial, o que é que viu lá que se fizéssemos nos próximos anos ia melhorar ainda mais a nossa situação, ia desenvolver ainda mais o setor? Acho que posso dizer, acho que em Moçambique já temos, não tudo, mas já temos muitas coisas. Que quando eu cheguei aqui, essas coisas não tinha. Não tinha, sim. Agora que posso dizer? Disciplina e uma visão longe, que o trabalho, e como estou sempre a dizer, que o resultado do trabalho não está a sair da torneira. Temos que fazer isso para que são os esforços que estão a permitir ter um resultado. E isso temos depois os líderes têm que organizar o trabalho para ter essa continuidade e saber que o trabalho nunca para, ao final. Nunca para. Mas agora, fazendo uma comparação entre estas promessas que nós temos vindo a ouvir nestas conferências sobre investimento estrangeiro e nas outras conferências ao longo de África e na Europa, onde participou, como é que as empresas moçambicanas deveriam se preparar para que quando esses investidores chegassem, pudessem aproveitar o máximo, fazer parcerias, transferência de tecnologias e de modo que esta integração seja muito mais fácil, sem muitos entraves, porque às vezes os investidores vêm quando as empresas ainda não estão preparadas para receber ou para fazer esta parceria de igual para igual, vamos assim dizer. Os, aqui os moçambicanos têm que estar prontos para receber esses investidores com uma visão de transparência, de relação igual a igual, como você está a dizer, com os meios também. O investidor tem que participar também com o capital da empresa também, com o trabalho. Isso são, para mim, uma relação de win-win. E win-win igual a igual para também as pessoas de fora, mas também para as pessoas moçambicanas, que não têm uma relação de dominação da pessoa de fora. E isso agora não funciona. Temos essa relação win-win. E os moçambicanos
tem que saber isso, win-win, ok? Sim, muito importante isso. E outra, Não podemos ficar tímidos aqui. sim. Então, o principal problema é estar tímidos. Temos é que adotar uma postura onde temos a transparência de dizer o que é que sabemos fazer, como é que vamos fazer e o que é que nos falta, que é para ver se o parceiro que vem consegue preencher isto que nos falta. Desta forma, ele consegue perceber que não está a começar do zero, porque ele vai fazer uma parte e o outro está a garantir que já está pronto para fazer a outra parte. É assim mesmo. Mas agora temos já uma outra questão. A Europa está muito avançada na questão da sustentabilidade. Eles têm muitos critérios, muitas exigências que neste momento nós não estamos a cumprir todas. Tem a questão também da qualidade, da certificação de qualidade e várias certificações que as empresas locais devem ter, que é para poder dar continuidade, ou dar continuidade não, para iniciar estas parcerias. Como é que nós fazemos para abordar a eles em relação a isso? De forma que eles, ao chegarem aqui, possam garantir que haja esta transferência não só transferência de recursos financeiros, mas também de know-how, de tecnologia, tudo aquilo que é necessário, porque às vezes o parceiro local não precisa necessariamente de financiamento. O que ele precisa é de know-how específico. O que ele precisa é de tecnologia. Falando, por exemplo, da Itália. Itália é um dos países que tem infraestruturas e tecnologia de agroprocessamento muito avançado. Como é que nós podemos garantir esta transferência desta tecnologia? Porque não basta só ele chegar, trazer a tecnologia, estar ele a operar, e se amanhã ele vai embora, como é que garantimos a continuidade? Sim, uma boa questão. Primeiro temos que explicar por que estamos a fazer isso, porque vamos a trazer meios para ter essa sustentabilidade aqui em Moçambique. É importante explicar por que estamos a fazer isso, não é para o lucro, por exemplo, mas é para ter uma continuidade na economia e também uma transmissão depois para as gerações que vão vir ao final. Então, treinar, formação importante, bem explicar porque estamos a fazer isso, que não estamos a impor as coisas. Okay? Isso é, para mim, a maneira de ter essas coisas aceitadas aqui em Moçambique. Sim, explicar, falar, comunicar é importante. Já caminhando para o fim da nossa conversa, Remy, qual é que seria o conselho que tu darias aos investidores estrangeiros que vêm para cá e gostariam de investir no setor logístico, de modo a garantir o sucesso desta operação? Porque nós temos assistido muitos estrangeiros que vêm cá investir e vêm com ideias pré-concebidas de onde vão, o que é que vão fazer, e no fim acabamos vendo investidores frustrados, porque acreditaram em falácias ou investiram em áreas que não deram no que eles estavam à espera. Então, qual é o conselho que dá para os próximos investidores que querem vir para cá? Terreno, credibilidade, pragmatismo, estar no terreno, falar com as pessoas do terreno, com as comunidades aqui e partilhar o conhecimento. Pragmatismo, para mim é muito importante que eu sou o diretor de uma empresa e que não ficou aqui na capital fazer meu desenvolvimento desde aqui. Estou também no terreno. Porque a credibilidade e conhecer pessoas do Cabo Delgado, por exemplo, saber como trabalhamos lá, como pensamos lá, qual é a cultura em Cabo Delgado. Isso são coisas muito importantes. E para mim o início de
conhecer uma pessoa. Cultura é realmente um calcanhar de Aquiles para muita gente. Perceber como é que as pessoas comportam-se, vivem, como é que estão, quais são os seus hábitos e costumes. É realmente um calcanhar de Aquiles para muita gente. Por exemplo, do lado de minha mãe na França, as pessoas da França do Norte não são as mesmas pessoas. Não são sociais. Não estou a dizer isso, mas estou a dizer que as pessoas do Norte não são as mesmas, não são as Sim, mesmas no sul da França. Temos muitas culturas na a França. mesma coisa aqui. Também na Maputo Itália. e Pemba são diferentes. Se ficamos sem conhecer o outro, não podemos compreender o terreno, não podemos trazer uma riqueza ao outro. Também, como você explicou ao início do interview, já estou uma pessoa complexa. Eu tenho meu pai africano e minha mãe europeia. Então, ao final, somos seres humanos, mas tinham eles que compreender a cultura do outro. Um do outro. Então, acho que o business, a economia é a mesma assim. É a mesma coisa. Eu acho que isto acabou, no fim, trazendo-te uma vantagem. Porque tu sabes como o europeu pensa e sabes como o moçambicano ou o africano pensa. Desta forma, é fácil trazer sempre uma via entre um e outro, trazer sempre um equilíbrio. Porque ao final somos seres humanos, somos humanos. E é fácil ser o tradutor do outro, explicar, mas se temos essa mente a vir e impor as coisas, nunca vai funcionar. Nunca. Agora, para fechar, eu gostaria de saber, perante esta situação atual de todas as crises que temos, qual é o conselho que daria para as empresas moçambicanas de modo a ultrapassar este cenário atual com o mínimo possível de despesas ou de custos acrescidos? Não sei, eu estou a dizer que aqui falamos que temos uma middle class em Moçambique agora. Mas as pessoas estão sempre a dizer middle class, depois tem os pobres, e isso, mas isso mais uma vez comunicação, acho que não é a verdade. Acho que depois, desde 2012, acho que empresas do setor privado já estão a treinar os colegas, os moçambicanos. Quando estamos a treinar os moçambicanos, estamos também a dar como controlar o budget, por exemplo. Que porque estamos a fazer assim, temos que ter o lucro no file. E isso é importante porque tem como estamos a aprender também como viver na sua própria vida ao final. Que porque estamos a fazer assim. E isso acho que o setor privado também está a ajudar para levantar também as famílias aqui. Então é por isso que acho que também o setor privado normalmente tem que falar, comunicar, treinar, formar, como estou a dizer, que ao final temos pessoas que suas famílias podem transmitir algumas coisas do setor do trabalho. Mas sem o setor privado, acho que vai ser muito difícil. Sim. Remy, muito obrigada por esta conversa. Foi muito prazer. muito esclarecedora, porque trouxeste aqui vários componentes sobre a realidade que nós normalmente não encontramos isso na internet, não encontramos isso em conversas, porque as pessoas têm tendência sempre de romantizar as situações. Então, é bom saber que, embora estejamos em uma situação, vamos dizer, de incerteza, mas existe sempre opções, existe sempre plano A, plano B, plano C, como dizia, e temos que estar sempre prontos para passar para o plano B, caso o plano A não dê certo.
Então, já sabem, toda vez que tiverem que tomar uma decisão ou tiverem que tomar uma ação, não fiquem só no plano A. Pensem sempre, se este plano não funcionar, o que é que eu faço a seguir? Desta forma, conseguimos minimizar os riscos que vêm com cada decisão que nós tomamos. Este foi mais um episódio. Muito obrigado por estarem aqui conosco e convido a seguir ao nosso canal do YouTube, a ativar as notificações para não perder nenhum episódio e seguir as nossas redes sociais e até ao próximo episódio.